E vós, quem dizeis que eu sou? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Evangelho de hoje, capítulo 16 de São Mateus. Jesus vai à região da Cesareia de Filipe e leva os seus discípulos com ele. Chegando lá, os interroga a respeito do que as pessoas estão dizendo sobre quem é o Filho do Homem, sobre quem é Jesus. E aí os discípulos dizem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, aquela coisa toda. E Jesus pergunta para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta ela deve ressoar também dentro do nosso coração. Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Isso faz toda a diferença na nossa vida. A nossa fé, ela requer inteligência e requer também um dom divino. O próprio Deus revela ao nosso coração, a partir da nossa busca constante, quem de fato é Jesus. A palavra de Deus nos diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se isso não lhe for revelado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos do auxílio divino para poder saber quem é Jesus. E nós não podemos nos contentar com o ouvir dizer. Alguém disse que Jesus é isso. Alguém disse que Jesus é aquilo. Não. Nós precisamos fazer a nossa experiência e saber quem de fato é Jesus. Nós precisamos dessa experiência de fé para saber em quem cremos, em quem pomos a nossa confiança, em quem nós esperamos, para assim, conhecendo a Cristo, poder amá-lo verdadeiramente. Porque se a nossa fé não tem fundamento, ela é vã e ela não se sustenta. Então Jesus pergunta para os seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro é aquele que vai responder, na cara e na coragem. Pedro é assim, ele vai dos 8 aos 80 em fração de segundos. É o que acontece na liturgia de hoje. Pedro diz, tu és o filho de Deus, tu és o Messias, o enviado de Deus. E aí Jesus vai confirmar a profecia, a fé de Pedro, e vai dizer, não foram os homens que te revelaram isso, mas o próprio Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Até então ele era Simão. Agora ele é Pedro por conta da profissão de fé. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E Jesus dá autoridade a Pedro para ser aquele que vai conduzir os outros no caminho da fé. Porém, Pedro não estava formado. Pedro ainda era muito mais humano do que espiritual. Quando Jesus diz o que vai acontecer com ele, o que ele terá que sofrer, a cruz que ele terá que enfrentar, a morte pela qual ele vai passar, quem fala é a sua humanidade. E ele diz: não, Senhor, não digas isso, que isso não te aconteça. Qualquer ser humano daria essa mesma resposta para alguém que ama. Você não quer que o mal aconteça a ninguém que você ama. Mas nós precisamos não ser apenas carnais, precisamos ser espirituais. Morrer na cruz era a missão de Jesus. Ele precisava passar pela cruz para redimir a humanidade inteira. E é por isso que Jesus vai repreender a Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens e não como Deus. Se Jesus seguisse o conselho de Pedro, fosse atrás da resposta de Pedro, a redenção não teria vindo. Então Jesus não se deixou atrapalhar pela humanidade de Pedro, mas o repreendeu para que ele pudesse aceitar a vontade de Deus, para que a vontade de Deus pudesse se cumprir. Veja, nós precisamos vigiar, meus irmãos, sobre qual espírito nos anima, sobre qual espírito nos aconselha e nos adverte o coração e fala ao nosso coração. Porque enquanto o Espírito Santo falou a Pedro
revelou a Pedro quem era Jesus. Por outro lado, o inimigo de Deus usa a humanidade de Pedro para afugentar a cruz que estava reservada a Jesus. Então nós precisamos vigiar sobre quais conselhos nós estamos ouvindo e colocar sob o juízo de Deus para saber se vem da parte de Deus aquilo que nós estamos dizendo ou se é a nossa humanidade. Precisamos, inclusive, colocar diante de Deus os desejos do nosso coração e cuidar da nossa língua para que ela não fale mais do que deve. Mas a pergunta de hoje é: quem é Jesus para você? Tchau, tchau.